Vou só então lembrar alguns momentos da nossa conversa e, para respeitar o seu tempo, no final, se o senhor puder responder e aí também dar sua mensagem final. O senhor falou: raízes precisam ser fortes para o tamanho e para o que ela produz. Então parece que até na nossa vida a gente tem que procurar se planejar. O senhor falou ressignificação dos traumas e conflitos como se fosse um trabalho necessário. E engraçado que o senhor não falou sobre deletar, mas ressignificar, ou seja, trocar o significado que damos para ele. O senhor falou: o eu idealizado não salva do perigo, nos conecta com ele. Foi uma coisa muito interessante também que eu anotei, que eu achei muito reveladora. Outra coisa, o senhor falando do mal, o senhor falou: quando a gente define alguma coisa como oposto ao bem, a gente tem a tendência a fugir. E daí eu falei: ele vai parar por aí. Não, o senhor falou fugir e atacar, ou seja, como estamos animalizados. E daí o senhor falou: quando a gente define alguma coisa como ilusão, somos indiferentes. E tudo isso contribui para que reprimamos o mal em nosso interior. O senhor também falou: só se constrói se embasando nas leis que regem o universo. Improdutividade, ou seja, não olharmos para a nossa sombra, representa improdutividade. É uma frase assim, fala assim, e daí? É uma frase muito simples. Mas eu tenho certeza que essa frase esconde muita coisa se a gente for estudar. Olha outra frase que a gente não dá nada. O senhor falou hoje: distorção não fala da essência. A gente olha para uma frase dessa e fala: isso é óbvio, mentor. Será? Daí outra coisa que o senhor falou, só tem mais uma depois dessa. Máscaras na vestitura divina enfraquece potencialidades do ser e respectivas expressões. Acho que parafraseei o final. Agora, essa outra também foi muito reveladora e é a última que eu vou mencionar antes do senhor dar sua palavra final e sua resposta. O eu superior não pode ser buscado diretamente. Puxa vida, tanta gente buscando o eu superior e o senhor vem com esse balde de água fria. É preciso criar um ambiente favorável para que aquilo que está no centro possa aflorar. O que é uma informação muito valiosa para quem ouvir. Então eu vou deixar aí com o senhor agora. Por favor, mentor. Graças ao bom Jesus e ao Senhor da vida, aquele que faz a manutenção da ordem e do progresso em nosso universo, aquele que está presente desde a mais tenra flor, presente na intimidade de todos os seres, que nos acompanha em cada fase do processo de desenvolvimento interior, que acompanhou o nosso nascimento como consciências e que nos chama como uma musicalidade divina a avançarmos pelos ciclos ininterruptos do progresso até estarmos totalmente integrados no abraço do amor e da sabedoria cósmica. Graças a esse Senhor da vida, estamos presentes mais uma vez para compartilharmos algumas das reflexões singelas, mas que podem causar um certo norteamento no trabalho com a nossa instância interior, com o nosso psiquismo ou com a nossa interioridade, a nossa parte psicológica. Desejo a todos votos de profunda paz e de profunda harmonia. Especificamente hoje nós iremos tratar a respeito da autoimagem idealizada. Podemos nomear esta autoimagem como máscara. E através delas nós nos escondemos dos aspectos que nos causam dor e sofrimento. Esta máscara foi desenvolvida ao longo da evolução para nos proteger do sofrimento real ou imaginário. Ela é formada para esconder emoções de insegurança, complexos
de baixa autoestima, medos relacionados a traumas, nós a utilizamos para esconder nas profundezas de nós mesmos tudo aquilo que não aceitamos, pela angústia que tudo isso pode nos causar em nossa consciência. O objetivo de construirmos essa máscara ou esta autoimagem idealizada, uma falsa imagem de nós mesmos, é para compensar a insegurança profunda que trazemos como decorrente dessas dores que estamos arrastando no processo evolutivo. Simulamos então uma falsa imagem, inventando aspectos que não estão presentes ainda, ou talvez nunca estarão, amplificando outros que não possuem a força com que aparecem diante dessa imagem. Ou seja, nos escondendo diante de uma virtualidade ou de um falso eu, de uma verdade a respeito de nós mesmos. Para compreendermos a forma como essas máscaras são construídas em nossa intimidade, podemos fazer uma relação do que acontece no processo da infância e relacionarmos com o que acontece ao longo das reencarnações. Todos sabemos o quanto que na infância o sentimento de aceitação e de ser amado é profundamente importante como uma nutrição necessária para fortalecer o psiquismo do ser. Infância, isto é um alimento tão importante quanto é o leite materno. Aliás, os pesquisadores da Terra já demonstram que no ato do mamar, a criança não apenas se nutre do leite, mas se nutre do afeto materno, que é sumamente importante para que ela estabeleça a confiança pessoal. O que acontece é que a criança vai percebendo a necessidade de ser aceita. É como se formulasse uma matemática na interioridade da criança que para ser amada, ela precisa ser aceita. Então, em muitas vezes, do amor, como se neste momento ela não fosse suficientemente aceita e, por causa disso, suficientemente amada. O que acontece na intimidade da criança, quando falta a instrução necessária ao nível de entendimento da mesma, é que ela entende que ser mal é receber castigo e ser bom é ser amado. Acontece uma matemática na interioridade dessa criança. Para sobreviver, ela sente a necessidade de ser amada. Ela sente a necessidade de ser reconhecido. Para ser amada, ela precisa se adaptar a qualquer custo. Então, ela vai se aderindo daquilo que é considerado no seu meio social como ser normal, como sendo bom, como sendo uma imagem onde ela pode ser aceita, e ela vai internalizando essa imagem, porque afinal de contas ela quer acima de tudo ser amada. O que acontece na intimidade é que aspectos que não convergem com esta imagem, que não conectam com esta imagem, que são contraditórias a esta imagem, por medo de não ser aceito e não ser amado, vai sendo reprimido. Desta maneira, então, sutilmente, nós vamos nos desconectando com o nosso falso eu e conectando com uma virtualidade. Vamos nos desconectando com o nosso verdadeiro eu e apoiando as bases do nosso funcionamento numa ilusão. Esta ilusão vai guiar o nosso comportamento. Esta ilusão vai guiar os nossos planejamentos. Muitas das intenções que vão nos tomar na vida nem sempre estarão baseadas no nosso eu verdadeiro,
mas na necessidade de sermos aceitos, de recebermos amor e de entrarmos num comércio sutil das relações e das emoções. Da mesma maneira que este processo foi sendo sedimentado na infância, o mesmo foi ocorrendo ao longo das reencarnações. Ser aceito, receber adaptação aos grupos que fazemos parte, sempre foi uma questão de sobrevivência relacionada ao instinto gregário. Dessa forma, tudo aquilo que poderia impedir a nossa aceitação foi sendo reprimido em nosso inconsciente. Nós fomos nos desconectando de uma parte nossa, principalmente aquela que está em desacordo com tudo aquilo que é considerado normalidade e que pode, então, colocar em risco o nosso amparo na sociedade. Então nós vamos construindo esta ilusão sobre nós mesmos, mobilizados por uma insegurança, de um medo do que aquilo pode nos causar. Vamos aceitando o que vem do mundo como considerado normalidade. É feio ter inveja, é feio ter egoísmo, é feio ter orgulho. Mas o que não aprendemos é que virar as costas não significa trabalhar esses impulsos, significa apenas escondê-los. E o que estamos demorando mais ainda para aprender é que esta camuflagem desses impulsos criam profundas armadilhas em nosso comportamento. Criam processos de auto-boicote, de baixa autoestima, de doenças psicológicas e também de doenças fisiológicas. Porque aquilo que se encontra escondido vai manipular a energia interna, e esta energia interna vai acabar se espessando por algum canal. A energia precisa se expandir, ela não pode ficar parada. O processo da paralisação da energia é apenas um momento para ela assumir a quantidade necessária para conseguir expandir-se e quebrar as defesas que construímos a respeito de nós mesmos. Então, vira e mexe, estamos caindo nessas armadilhas daquilo que estamos ocultando, sobre aquilo que temos vergonha no nosso comportamento. Esses conteúdos desta máscara, desta virtualidade, que amplificamos, e tanto será amplificado quanto maior for a insegurança pessoal, faz-nos negar toda a sombra. E quando ela vem, faz-nos criar uma série de sentimentos de vergonha, de culpa, de inaceitação conosco mesmo. Temos medos em profundidade de nos tornarmos aquela sombra e não sermos aquela imagem que temos sobre a expectativa do nosso ser. As grandes consequências que isso vai criando é Graças a Deus. Salve a que não sou eu. Deus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus. Onde muita coisa está amplificada e distorcida, eu crio metas que são impossíveis, que não estão de acordo com as minhas forças verdadeiras. O final desse processo acaba gerando a frustração. Porque o fracasso vai ser algo contínuo. Porque nenhuma árvore consegue se estabelecer se não está enraizada na terra verdadeira. Nenhum caule, nenhum galho, nenhuma flor e nem fruto vai conseguir se estabelecer se as raízes que a sustentam são fortes o suficiente para o tamanho, para o seu tamanho e para aquilo que ela produz. Esse flagelo interior que se vê como muitas frustrações
que nos acompanham, acaba gerando mais baixa autoestima, fazendo a conexão com aquela parte que não aceitamos. E aí amplificamos mais ainda a nossa autoimagem, a nossa máscara. E mais ainda construímos um tirano interior que nos convida a metas impossíveis de serem conquistadas. E quando são conquistadas, o processo é tão doloroso que acaba criando uma série de dificuldades internas, como alguém que mobiliza uma marcha para atingir o topo de uma montanha, mas vai por caminhos tão perigosos que até chega, mas a que preço? Quantos traumas vão sendo construídos por este caminhar, que são desnecessários quando avançamos de acordo com o nosso ritmo interior, quando avançamos de acordo com a marcha do nosso verdadeiro eu. Não são apenas esses sofrimentos relacionados à frustração do fracasso por não atingirmos as altas metas elaboradas pelo nosso eu idealizado, mas é que ele esconde o nosso verdadeiro eu. E ao esconder o nosso verdadeiro eu, faz-nos gerar uma desconexão com o nosso self, com o nosso eu superior. A base de toda a criatividade, a base de toda a força verdadeira que sustenta a alma está no eu superior. Quando começamos a nos alimentar dessas máscaras que o eu idealizado cria, nós estamos numa fonte que não tem energias necessárias para nos alimentar na intimidade. Nossa criatividade diminui, a nossa espontaneidade vai minguando, a autenticidade se esvai, o desgaste interior acaba sendo uma constância no ser. Processos acabam surgindo como uma necessidade de tentar fazer com que a criatura abandone esta ilusão. A dor, então, aparece aí como um mecanismo diferente, não mais como um sofrimento, mas uma tentativa de abalar a ilusão que o ser está se apoiando, pois ele tem um projeto à frente para ser construído, enraizado no seu eu verdadeiro, onde está gravado as leis fecundas do universo. Então a dor que emerge quando nos desconectamos como vazio existencial, como processos depressivos, como múltiplas expressões, é uma tentativa de chacoalhar a alma para que ela possa olhar para si mesma em profundidade, não se enganando e se libertando deste tirano interior que construímos para fugir de dores. Percebam bem, filhos de fé, na tentativa de fugirmos das dores internas que a vergonha nos causa, nós construímos dores maiores ao escondê-las em nossa intimidade e para fugir dessas vergonhas, construindo uma virtualidade de nós mesmos e seguindo esta virtualidade que acaba dividindo-nos por dentro, acaba fazendo com que percamos a conexão com o nosso centro e gerando muitos sofrimentos maiores do que aqueles que estamos fugindo. A construção relacionada à aceitação pessoal só pode nascer quando a criatura verdadeiramente deseja melhorar-se. Ela não está interessada em receber, mas ela está interessada em construir. Ela não está interessada em ter destaque social, mas ela está interessada em construir a paz profunda. Nesse sentido, nasce o impulso de compreender a própria verdade. Compreender a própria verdade é perceber como estamos no processo evolutivo
e aceitar o conjunto das nossas sombras e das nossas luzes. A percepção que temos de nossa sombra, que será uma das temáticas que iremos abordar hoje. As crenças limitantes a respeito da nossa sombra criam uma série de medos que alimentam a construção da autoimagem. Só poderemos nos aceitar se mudarmos a perspectiva da nossa sombra, pois a visão que temos dela é uma ilusão, focada na percepção de normalidade que recebemos das inúmeras sociedades por quais passamos, encarnados ou desencarnados, porque não é porque a criatura desencarna que ela vai para núcleos sociais na espiritualidade que possuem percepções profundas sobre a vida. Existem espíritos que desencarnam e que reencarnam e que não têm a menor consciência do que está acontecendo com eles. Para conseguirmos olhar para as nossas sombras em profundidade, é necessário aprendermos a boa relação com as mesmas e perceber o que existe de positivo na base da nossa sombra. Conforme vamos fazendo isso e renunciando ao eu idealizado, nós vamos nos libertando desse tirano interior que nos convida excessivamente ao perfeccionismo. E vamos fazendo as pazes com o nosso ritmo pessoal. A partir de então, a nossa vida se transforma numa expressão artística, pois cada ação nasce de insights profundos, que buscam construir de acordo com a beleza que existe em nosso olhar. Aquela beleza verdadeira que parte da autenticidade da alma. No nosso ritmo evolutivo, vamos conseguir liberar melhor as forças da criatividade, pois o eu superior encontrará conexão com a nossa consciência. E o eu superior dita os impulsos de crescimento de acordo com o nosso ritmo. Quando estamos em desacordo com este ritmo interior, estamos em desacordo com o nosso eu superior. E as distorções não nos permitem reconhecer a voz do Senhor que vibra em nossa intimidade, como um sentimento, como uma intuição que nos convida a avançar, mas avançar de uma maneira singular, de acordo com o nosso crescimento. Ninguém tem a capacidade, filhos de fé, de falar como o outro deve avançar, pois essa capacidade é implícita à interioridade de todos nós. E um verdadeiro mestre nunca faz isso, pois ele sabe que é a verdade, a sabedoria interior de cada ser que pode trazer essa clareza. Um verdadeiro mestre vai dar recursos para que a criatura possa se conectar com essa verdade interior. Vai demonstrar onde estão os obstáculos que impedem essa conexão, como, por exemplo, o eu idealizado. Vai ajudar o seu aprendiz a olhar para as suas sombras de uma maneira amorosa e a gerar reflexões que auxiliem ele construir uma compreensão sobre as mesmas. Vai ajudar aquele ser a autoaceitar-se e, a partir disso, fazer o trabalho de crescimento das imaturidades, de ressignificação dos traumas e conflitos. Pois essa verdade só pode ser encontrada na intimidade de todos nós.
Para podermos superar o eu idealizado, somos convidados a começar a perceber os danos que ele causa no nosso dia a dia. Por exemplo, voltar o olhar para este tirano interior que nos convida de forma tensa a realizarmos as coisas. Onde existe tensão, não existe eu superior. Onde existe tensão, existe o eu idealizado. Existe a preocupação do que estamos fazendo e do que isso irá criar no social, de como as pessoas irão nos ver. Existe a necessidade da imagem e por isso muita tensão nos ombros. O eu superior se expressa pelo sentimento de naturalidade e não de tensão. Quando existe tensão, existe esse tirano interior. Então começamos a ver no dia a dia essas tensões em nossos atos. E começamos a perceber como esta autoimagem nos causa sofrimento e nos tira a qualidade de viver. Primeiro vamos começando a identificar onde em todos os momentos essa autoimagem se expressa. A partir disso, então, nós vamos já começando a remodelando aquela ideia que criamos no passado, em passado muito distante, de que esta autoimagem vai nos salvar de algum perigo. Quando vamos percebendo os danos que ela nos causa, nós vamos reformulando esta programação, esta crença que está implícita dentro de nós, de que o eu idealizado vai nos salvar de um perigo. E vamos percebendo que, na verdade, ele nos conecta com o perigo. Porque o maior perigo é perdermos a naturalidade interior. A partir dessas primeiras percepções que duram alguns dias, não se enganem, filhos de fé. Esse é um trabalho de muitos dias, porque foi um trabalho de muitos séculos, utilizado, eu idealizado, para fugir de nós mesmos. Nós vamos identificando onde esse sentimento de perfeccionismo vai tomando conta de nós. Vamos identificando onde acontece esse tirano interior no dia a dia. E aí nós vamos começando a nos perguntar o que esse tirano está tentando esconder de nós mesmos. Mas isso só vai ser possível depois de identificarmos esse eu idealizado e identificarmos onde ele se manifesta e com qual intensidade. A partir desta pergunta do que queremos esconder de nós mesmos, vamos criando uma pequena abertura para identificar a sombra que escondemos em nosso inconsciente. E ao percebermos isso, juntamente com a percepção dos momentos em que eu idealizado toma conta de nós, vamos tentando construir a compreensão de como essa sombra escondida e de como este eu idealizado construído são responsáveis pelos inúmeros momentos de infelicidade que temos na existência. A partir dessa construção, eu vou me desidentificando e eu vou dissolvendo este eu idealizado na minha intimidade. E começando a fazer um trabalho mais profundo com essas sombras que estão em meu ser. Conseguimos perceber quando o eu idealizado está agindo, porque sempre buscamos a quantidade em detrimento da qualidade. O eu real busca sempre a qualidade, o eu idealizado sempre a quantidade. Começamos a perceber a influência do eu idealizado, porque vem um sentimento de perfeição para agora. O eu real sabe que a perfeição é um processo. E o que é possível neste momento é o bem possível. Compreendemos a influência do eu idealizado,
por diversas ações de desamor para conosco mesmo, desrespeitando muitos dos nossos limites. Quando estamos tomados pelo eu real, somos tomados pelas atitudes de amor, onde fazemos as coisas quando temos condições de fazer, da melhor forma para nós, em nosso ritmo, na constância que percebemos que irá gerar bem-estar interior. Quantidade, exigência e atos de desamor consigo mesmo são indícios que mostram os momentos que estamos sendo tomados por esse eu idealizado, por esta máscara. E a partir de então somos convidados a olhar para este mal que está em nossa intimidade, que estamos escondendo em nosso inconsciente. Para conseguirmos fazer isso, somos convidados a perceber as percepções que trazemos sobre o mal, pois essas percepções sobre o mal influenciam profundamente a maneira como nos relacionamos com o mal que existe dentro de nós, ou não dando atenção para ele, ou atacando este mal, ou dialogando com este mal. Podemos dizer que existe uma proposta de considerar que na instância do mal está tudo aquilo que é oposto ao bem. E uma outra proposta que avalia o mal como uma ilusão. Ambas as propostas causam prejuízos em nossa intimidade. Quando nós avaliamos que o mal é oposto ao bem, o mal se torna a antítese do progresso, se torna o contrário da vida e da luz. É claro que vamos fugir de tudo aquilo que é contrário a isso. É claro que vamos atacar tudo aquilo que é contrário a isso. Quando avaliamos que o mal é uma ilusão, somos indiferentes ao mesmo. Não buscamos olhar para ele, pois ele é inexistente. E ele está ali como uma presença a ser trabalhada dentro de nós. As duas posturas, de alguma maneira, contribuem para que possamos reprimir o mal em nossa intimidade, não possibilitando fazer um trabalho consistente de compreendê-lo. O caminho certo, como já disse um grande iluminado do Oriente, é encontrar uma proposta de diálogo entre essas duas propostas. A proposta que considera o mal como o contrário do bem e reconhece sua existência. Então, retiramos essa ideia de contrário do bem e ficamos com a ideia da existência do mal. Uma existência passageira, uma existência transitória, mas presente enquanto existe como programação em nossa intimidade. Ao mesmo tempo, trazemos a outra ideia que considera o mal inexistente. E o positivo dessa ideia é ver que o mal é transitório. Que não importa o mal que trazemos em nossa intimidade, ele é uma ilusão que irá se transformar ao longo das eras. Então conseguimos, desta forma, reconhecer a existência das ilusões dentro de nós e das consequências concretas que essas ilusões causam em nosso comportamento. Mas essas ilusões não são supervalorizadas, pois compreendemos juntamente com isso que elas são transitórias, que elas são passageiras e que elas em nenhum momento falam do nosso eu verdadeiro, que é o eu superior e que é a única coisa que vai sobreviver ao longo da evolução. O que faz com que tenhamos dificuldade de aceitar o mal em nossa intimidade é essa percepção de que se nos conectarmos com o mal, ele irá destruir-nos. Quando vamos remodelando essa percepção, por percebermos que
O mal nos causa um prejuízo, independente de olharmos para ele ou não. Mas que este mal é transitório e não fala da nossa totalidade, vamos construindo uma aceitação para começar o diálogo com essa sombra. Enquanto não fazemos isso, a forma de se relacionar com este mal em nossa intimidade será de luta ou será de fuga? A postura adequada para conseguirmos essa conexão é acolhermos a nossa destrutividade. O mestre dos mestres já deixou-nos claro que o amor é a essência da vida. Se essa essência não é usada para o diálogo com os processos de nossa intimidade, então não iremos construir, pois não estamos nos embasando nas leis que regem o universo. Somos convidados a acolher a destrutividade que existe em nossa intimidade. E somos convidados a fazer isso por perceber as consequências negativas de não acolhermos em nosso dia a dia. Existe uma improdutividade de não olharmos para a sombra. E existe todo um ganho de olharmos para a nossa sombra e começarmos um trabalho de compreensão. Juntamente com isso, conforme vamos remodelando as ideias sobre o mal que trazemos de múltiplos locais que estivemos, que nos ajudaram a construir essas ilusões sobre esses aspectos imaturos que trazemos na intimidade. E vamos começando a relação com a sombra, podemos dar um passo a mais para fortalecer essa conexão sem sentir aversão da sombra. É começar a treinar o olhar essencial. O olhar essencial ajuda-nos a perceber a essência positiva que existe na base de toda sombra. Pois toda sombra nada mais é, como já disse na palestra passada, do que uma potência que foi mal utilizada pelo ser ao longo do processo evolutivo. Pela sua imaturidade, quando determinadas potências estavam se desenvolvendo, a criatura sendo tomada pelo egocentrismo, distorceu qualidades que até em certa medida, ou desenvolvida de forma específica, iria se transformar numa força a ajudar o ser a orientar-se perante a evolução, criando base para a construção de outras qualidades. Mas como foi distorcida, se transformou numa ilusão que faz nos desconectar das fontes superiores do cosmos. Então, ao perceber a essência que está na base de toda a sombra, conseguimos olhar além, olhar a verdade que existe por trás das nossas ilusões. E vamos percebendo que aquela distorção é uma ilusão passageira e transitória que não fala da essência daquele elemento. E vamos percebendo que trabalhar a sombra é regular as distorções. Podemos novamente dar como exemplo a vaidade. O ser no excesso de vaidade perde tempo na construção da autoimagem. Isso faz com que ele invista as forças interiores naquilo que não é consistente para o seu progresso interior. Mas quando regulado, talvez a vaidade seja um impulso para o belo, um impulso para trazer beleza à nossa vida, ao nosso corpo, às nossas relações, à nossa casa, às nossas construções. E o sentimento da visão do estético e do belo é uma das qualidades importantes do ser espiritual. Perceba que talvez uma qualidade essencial, distorcida pela nossa imaturidade de outrora, fez-nos transformar numa distorção, numa ilusão, melhor dizendo, que constrói um condicionamento que nos afasta do nosso eu superior. Assim como o exemplo da vaidade são todos os desequilíbrios, todos os impulsos distorcidos do ser, todas as máculas que a alma traz na sua vestitura divina.
Todas as ilusões falam de potências que foram distorcidas ao longo da evolução. Conforme vamos vendo esse poder criador que existe na base do mal, vamos percebendo que em essência o mal é um bem. E vamos identificando que o trabalho, novamente dizendo, é regular aquilo que foi distorcido. Conforme vamos aceitando a nossa destrutividade, por perceber a positividade que existe em sua essência, vamos nos sentindo mais e mais mobilizados para dialogar com as nossas sombras. Esse diálogo vai permitindo a compreensão das mesmas. E esta compreensão vai nos dando referência de como ressignificar essas distorções. Conforme vamos fazendo isso, o eu superior vai encontrando maiores espaços para se manifestar dentro de nós. A nossa espontaneidade cresce, a criatividade começa a fluir como uma torrente ininterrupta, a autenticidade espiritual se torna a marca presente do ser que está construindo a integração consigo mesmo. O ser, então, começa a integrar mais consciente com o inconsciente, mente com corpo, luz com sombra, num trabalho de compreender a sua totalidade. E isto cria saúde, meus filhos. Isto cria bem-estar interior. Isto cria as condições na nossa casa interior para que Deus possa falar. Pois um reino dividido é um reino onde a produção decai, mas um reino integrado pode criar as mais belas obras da civilização. Internamente, conforme vamos ampliando a nossa integralidade, nós vamos criando condições para o eu superior se manifestar. Então existe uma aprendizagem no que este amigo está dividindo com vocês, filhos e filhas de fé. É que o eu superior não pode ser buscado diretamente, meus queridos. É como uma semente, nós não cultivamos a semente diretamente. Nós criamos as condições para que o que está no centro aflore. As condições para que o eu superior possa aflorar. É o trabalho de integralidade interior. Conforme vamos aumentando essa integralidade, por nos libertarmos de nosso eu idealizado, por compreendermos e trabalharmos as distorções da nossa sombra, naturalmente o eu superior vai encontrando maiores condições para se fazer realidade em nós. Vamos atingindo estágios de consciências mais avançados, que dão base para novos estágios. E na concepção metafórica da escada de Jacó, vamos nos aproximando da conexão com a divindade, que nunca esteve fora e nunca estará fora, pois mesmo naquilo que olhamos fora de nós, ela está na intimidade da vida, na intimidade do mineral, na intimidade do vegetal, na intimidade do nosso irmão, na nossa intimidade. Quem olha para fora, meus filhos, pode até construir inteligência, mas a sabedoria é fruto de quem olha para dentro de si. Para quem para perder tempo com esta bobagem, não é mesmo, meus queridos? A bobagem de olhar para dentro de si. A partir desse processo, nós vamos construindo a verdadeira liberdade. Pois a liberdade da fuga da sombra, com a construção do eu idealizado, é uma reatividade, não é uma liberdade. É uma reação para fugir do sofrimento que estamos intentando durante séculos. Esconder e não olhar, e não assumir verdadeira responsabilidade sobre nossas construções. Mas a partir do momento que vamos nos relacionando, dialogando com a nossa sombra, para compreender ela,
e para depois educá-la nas suas distorções. Aí nos tornamos seres livres, porque nos tornamos seres conscientes da nossa verdadeira natureza e daquilo que é passageiro, daquilo que não pertence à nossa realidade. Para nos conectarmos com a nossa sombra e trabalhá-la, primeiro devemos desenvolver um sentimento de aceitação. Aceitação essa que é construída por remodelarmos primeiramente a ideia do mal que trazemos. E depois por vermos a essência do bem que existe na base de todo mal. Neste momento vamos conseguindo nos aproximar mais das nossas sombras e vamos começando a dialogar com as mesmas. Por quê? Para quê? Onde? Como? Construindo conhecimento da formação dela em nossa intimidade. A partir desse processo em que eu compreendo o que a nossa sombra se tornou, eu sei onde ela deve ser educada e de que maneira irei educá-la. E aí começa o processo de reeducação desses impulsos. Começa o processo de reprogramação dessas ilusões. Nós estamos passando aqui a filosofia geral de como e do porquê trabalharmos as sombras e nos libertarmos do eu idealizado. Em determinado momento das nossas palestras, iremos passar uma técnica meditativa para que seja possível exercitar esse diálogo interior. Mas desde já, de uma maneira intuitiva, todos os filhos e filhas de fé podem começar a fazer isso. Convido então a todos neste momento a exercitar esse trabalho com a própria intimidade. Exercitar a liberdade que ainda não é condição conquistada, mas é condição programada para quando estivermos numa função de liberdade interior, de maior maturidade interior, de maior conexão com o nosso ser. Termino aqui a palestra, deixando aberto para as perguntas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado novamente por mais essa oportunidade de estudo. Hoje o senhor falou sobre autoimagem idealizada. Então, como que define, só então como uma forma de revisão, como se define autoimagem, ou seja, a imagem que fazemos de nós mesmos, mas idealizada, ou seja, passa pela imaginação isso e se concretiza no subconsciente, é isso? Idealizada porque, na verdade, ela não é uma realidade. Ela é fruto da nossa fantasia. A nossa fantasia utilizando daquilo que faz parte do que é considerado normalidade para nos esconder e para sermos aceitos socialmente. Temos medo de quando as nossas sombras vierem, ou quando olharmos para ela, nos tornarmos apenas aquilo, pelas ilusões que temos quanto à sombra. E temos medo de não sermos aceitos socialmente, de não sermos amados e perdermos as oportunidades da adaptabilidade social. Então construímos usando do nosso processo não puro da fantasia, mas utilizando de recursos do que é considerado no dia a dia, considerado no sentido do que é aceito no dia a dia, nos grupos que fazemos parte. O material da autoimagem utiliza aquilo que os grupos que fazemos parte consideram como algo aceitável. E aí nós vamos construindo uma autoimagem que tem como força a fuga de nós mesmos, mas tem como material as ilusões que trazemos do que é aceito dos grupos que pertencemos. Essa autoimagem fica no inconsciente como uma programação a nos influenciar. É aquilo que Freud chamou de superego, ou aquilo que Jung chamou de persona. Então, um certo nível de adaptabilidade é necessário, mas quando essa autoimagem começa
a orientar a base do nosso funcionamento, nós estamos em profunda desconexão com o restante da nossa totalidade e vivendo uma grande ilusão, meu filho. Porque nós não estamos vendo o nosso eu verdadeiro. Como meu filho colocou, estamos vendo uma fantasia construída sobre nós mesmos. E estamos embasando a nossa vida nessa fantasia. E o senhor mencionou também uma coisa que, depois que se ouve, parece tão óbvio que realmente acontece no nosso processo de crescimento. Que foi assim, mais ou menos, que a equação do amor e reconhecimento, ela existe dentro do ser porque ele aprendeu desde criança a buscar se adaptar à imagem ideal que a sociedade quase que constrange ele a querer conquistar, porque ele aprendeu que aquilo é bom. Então, como dissociar isso hoje, que quando você é natural, as pessoas te chamam ou de frio, ou de arrogante, ou de insensível? Primeiramente, compreender que nós estamos num reino de humanidade, onde essa humanidade é profundamente humana e com isso eu quero dizer, é profundamente imatura. Com isso eu não quero menosprezar a ideia de ninguém, mas quero dizer que é uma fase de infância espiritual. Então, nesta fase, as pessoas estão buscando que as próprias pessoas possam resolver seus problemas. Por isso querem adaptação. Porque a adaptação é como se fosse quase uma certeza maior de que a pessoa vai nos dar o que estamos querendo. Muitos de nós estamos embasados nisso. Então, quando nós frustramos as expectativas do outro, que está embasando a felicidade em nós de alguma maneira, e na grande parte das vezes inconsciente, sem ter noção de como está funcionando na própria intimidade, sempre vai existir a reação, como se em algum momento fôssemos propriedade do outro. Mas este momento nunca ocorreu. E se ocorreu é porque permitimos. É porque, de alguma maneira, essa simbiose também nos ofertou aquilo que estávamos querendo receber do outro. Então, pensarmos com muito carinho que ninguém é responsável pela felicidade, pela desdita. Ninguém é responsável pela infelicidade, pela plenitude de ninguém. Quando estamos embasados nisso, estamos na busca do exterior, que é sempre uma transitoriedade e que nunca pode nos preencher em profundidade. O que quero dizer para vocês, filhos e filhas de fé, é que quando uma criança erra, é necessário educá-la, mas deixar claro que não está em jogo o amor que você sente por elas. É necessário orientá-la muito mais do que castigá-la. É necessário mostrar as consequências. É necessário que o processo educativo seja dialogal, seja uma construção e não uma imposição. Pois imposição sempre vai criar repressão, e não é porque o ser não faz, é que ele se educou. O não fazer pode estar sendo fruto de uma repressão. E a sombra escondida vai encontrar uma forma muito sutil de se encontrar na vida, de se expressar no dia a dia, de causar tormentos na criatura. São humanos educando humanos. Então é comum pensar que esses processos, eles se sedimentam, mas temos a certeza do que o que acontece na infância é apenas uma reprodução do que está acontecendo há milênios. E que nós mesmos configuramos as condições para isso. Pois nós mesmos, na ingenuidade espiritual, escolhemos fugir daquilo que não aceitamos, construindo uma imagem ilusória. Então o que acontece nessa vida
praticamente é uma reprodução, pois o ser, quando já conquistou essa libertação da autoimagem, por mais que algumas coisas o influenciem na infância, conforme ele vai se aderindo no seu crescimento, daquilo que ele já desenvolveu como ritmo espiritual, ele vai se libertando dessas ilusões, ele vai se libertando do que não lhe pertence, pois a coisa faz ressonância profunda se existem elementos internos para conectar isso. Senão, ao longo do crescimento, aquilo vai ficando pelo caminho e o ser vai encontrando a sua forma verdadeira, conquistada há milênios, para se expressar e construir no caminho do Senhor. Agora, quando aquilo nos atinge, é porque está fazendo conexão com programações que já trazemos de outrora. Então o convite vai ser, quando nos cansarmos de sermos orientados por esse tirano interior, esse falso eu, e esse cansaço vai se manifestar de diversas formas, como os vários vazios existenciais que nos tomam na caminhada, como processos depressivos e insatisfações constantes. Então está na hora de olharmos para dentro e aí começar a fazer esse trabalho, inicialmente de perceber onde essa autoimagem se expressa no dia a dia, depois perceber aquilo que ela tenta esconder, e ao perceber essas duas coisas, perceber como esta manifestação dupla é responsável por inúmeros momentos da nossa felicidade. Conforme vamos fazendo essa construção, vamos remodelando esta programação da autoimagem e vamos então abrindo espaço para o próximo trabalho, que é da conexão com a sombra. Esse processo não é gradativo, ele é integrativo, conforme eu vou trabalhando aspectos do eu imaturo, aliás, do eu idealizado, eu vou criando condições para enxergar mais as minhas sombras, e aí ao trabalhar as minhas sombras, de repente eu travo, porque eu percebo novos aspectos do eu idealizado, e ao trabalhá-lo novamente, eu consigo perceber em maior profundidade a minha sombra. É um processo interativo, pois na nossa intimidade as coisas não são organizadas assim, como tentamos no dia a dia, onde são prateleiras, onde guardamos coisas. É um processo dinâmico, é quase como ao observarmos o reino das subpartículas, o reino quântico, onde o que estamos vendo são possibilidades que se colapsam e se transformam em realidade quando focamos e observamos. O inconsciente é mais representativo desse reino quântico do que da nossa realidade. Então, é um processo interativo, onde um trabalho numa parte vai criando abertura na outra, e ao trabalharmos a sombra, vamos travando, porque existem aspectos do eu idealizado que vamos percebendo, e voltamos lá para cima para trabalhar o falso eu, e encontramos maior disponibilidade para dialogar com a sombra, e de repente novas forças do eu superior emergem, e assim vamos construindo a autoconexão. O senhor falou sobre esse tirano que convida ao perfeccionismo, que é o tirano interior, que criamos para fugir das dores. O senhor também disse que compreender e aceitar, a ideia é compreender e aceitar o conjunto luz e sombra. O senhor também disse fazer as pazes com o nosso ritmo. Essa palavra ritmo, eu gostaria que o senhor mencionasse um pouco na sua explicação agora, mas que falasse mais sobre o seguinte: a camuflagem dos impulsos criam armadilha para nosso comportamento. Parece que, voltando à ideia do inconsciente, do subconsciente, aquilo que está armazenado na gente acaba saindo, seja no nosso comportamento, nas nossas palavras, emoções, sem a gente perceber nas nossas interações. O senhor pode falar mais um pouco sobre isso? Podemos dizer e até, talvez, prestigiar o trabalho de Jung,
que percebeu que existe uma tendência para o nosso crescimento e desenvolvimento. A essa tendência, esse pesquisador nobre da alma nomeou como processo de individuação. Então existe uma tendência internamente para que aquilo que está imaturo, aquilo que está mal resolvido, possa ascender à consciência, porque existe um impulso de crescimento. Vejam, meus filhos queridos, a evolução é um dogma da vida e não temos como fugir. Ela está presente na exterioridade porque está presente antes na interioridade. Então o ser é convidado a olhar para dentro de si, existe um impulso para isso. Então, naturalmente, a nossa atitude consciente que não reflete esse impulso, que tenta muitas vezes construir um ritmo em desacordo com esse impulso, faz direcionar a nossa atenção. A nossa atenção, então, foge de olhar aquilo que é necessário trabalhar em nossa intimidade. É uma fuga. É fuga de assumir responsabilidade ao longo da vida. Então, o que vai acontecendo? Esses impulsos internos vão encontrando espaços para quebrar as defesas da consciência. Pode ser a doença física inexplicada pela medicina e que encontra fortes elementos emocionais inconscientes. Pode ser, de repente, naquela pessoa que encontrou adaptabilidade social em todos os níveis da sociedade. É um bom pai, é um bom profissional, é um bom amigo, é um bom espírita, é um bom bandista, mas de repente começa a ficar insatisfeito. Ele não tem controle dessa insatisfação. Essa insatisfação vai num crescente. Podemos dizer que o nosso centro interior mobiliza então espaços para chamar a atenção da consciência, para que aquilo que a consciência não está aprendendo pela inteligência e pelo amor, ela possa aprender pelos desequilíbrios, ou, como gostamos de falar, pela dor. Nós, nesse momento, na necessidade de resgatarmos a harmonia que pensávamos ter, empreendemos movimentos para nos libertar, seja no exemplo da doença, ou seja no exemplo da insatisfação. É claro, como a criatura está acostumada a fugir, ela vai tentar os exemplos mais rápidos e fúteis. Vou tomar um remédio aqui, vou pedir para que um espírito me faça uma magia colar, vou fazer isso, tudo externamente. Até pode amenizar, mas daqui a pouco volta a doença, ou volta a insatisfação. E quando a criatura cansa, porque já tentou fugir de todas as formas, ela pode tomar duas atitudes. Ela pode começar a olhar e se defrontar com isso. E ao olhar e criar espaço, ela cria um meio para começar a dialogar com aquilo que está lá no fundo, que estamos escondendo, para tornar consciente e realizarmos um trabalho de amor com a nossa intimidade. Mas ela pode efetuar uma segunda fuga, se culpar. E na culpa ela continua se vitimando. Ela continua se achando um desgraçado. E ela continua não fazendo nada. Continua deixando no inconsciente, nos porões, aquelas imaturidades, traumas, conflitos, condicionamentos inadequados, que agora ela já tem condições de começar a trabalhar e por isso vai aflorando. E aí, nesse novo sofrimento, as coisas pioram. Aquele impulso se fortalece para nos mostrar aquilo que é do trabalho da alma realizar, até o momento que a alma não aguenta. E ela percebe que enquanto ela não se enfrentar, ela não vai dar o próximo passo.
Vou só então lembrar alguns momentos da nossa conversa e, para respeitar o seu tempo, no final, se o senhor puder responder e aí também dar sua mensagem final. O senhor falou: raízes precisam ser fortes para o tamanho e para o que ela produz. Então parece que até na nossa vida a gente tem que procurar se planejar. O senhor falou ressignificação dos traumas e conflitos como se fosse um trabalho necessário. E engraçado que o senhor não falou sobre deletar, mas ressignificar, ou seja, trocar o significado que damos para ele. O senhor falou: o eu idealizado não salva do perigo, nos conecta com ele. Foi uma coisa muito interessante também que eu anotei, que eu achei muito reveladora. Outra coisa, o senhor falando do mal, o senhor falou: quando a gente define alguma coisa como oposto ao bem, a gente tem a tendência a fugir. E daí eu falei: ele vai parar por aí. Não, o senhor falou fugir e atacar, ou seja, como estamos animalizados. E daí o senhor falou: quando a gente define alguma coisa como ilusão, somos indiferentes. E tudo isso contribui para que reprimamos o mal em nosso interior. O senhor também falou: só se constrói se embasando nas leis que regem o universo. Improdutividade, ou seja, não olharmos para a nossa sombra, representa improdutividade. É uma frase assim, fala assim, e daí? É uma frase muito simples. Mas eu tenho certeza que essa frase esconde muita coisa se a gente for estudar. Olha outra frase que a gente não dá nada. O senhor falou hoje: distorção não fala da essência. A gente olha para uma frase dessa e fala: isso é óbvio, mentor. Será? Daí outra coisa que o senhor falou, só tem mais uma depois dessa. Máscaras na vestitura divina enfraquece potencialidades do ser e respectivas expressões. Acho que parafraseei o final. Agora, essa outra também foi muito reveladora e é a última que eu vou mencionar antes do senhor dar sua palavra final e sua resposta. O eu superior não pode ser buscado diretamente. Puxa vida, tanta gente buscando o eu superior e o senhor vem com esse balde de água fria. É preciso criar um ambiente favorável para que aquilo que está no centro possa aflorar. O que é uma informação muito valiosa para quem ouvir. Então eu vou deixar aí com o senhor agora. Por favor, mentor. Gostaria de, nesse momento em que estamos encerrando mais um diálogo, e que não estamos trazendo verdades renovadoras, mas apenas tornando acessível informações sobre as leis e princípios de nossa intimidade, que tantos pesquisadores na Terra têm elaborado, criado estratégias para construir a saúde do ser, a saúde interna do ser. Gostaria de dizer que o que acontece na natureza, no livro da natureza, é um reflexo do que acontece na nossa intimidade. Se observarmos a vida, nós vamos perceber que a vida cresce por si mesma. Nós, como co-criadores, criamos as condições para tal. Mas a vida é uma condição da divindade. E quando o Senhor dos mundos resolveu expirar, tornar potência o seu não ser profundo, porque não é material, foi possível que a vida se manifestasse e todas as leis que regem a mesma. E nós somos colocados como obra para administrar essa vida e não criar. Na nossa intimidade, nós também não somos criadores de nós mesmos. Nós somos co-criadores.
nossa intimidade existem as potências que nos aguardam desenvolver ao longo da evolução. Essas potências já existem e estão dormentes. Mas cada uma vai se desenvolver quando existir clima propício para tal. Não podemos esperar que a criatura desenvolva o amor profundo enquanto o amor egocêntrico não foi desenvolvido. E depois partimos para o nível do amor juvenil, para chegar no nível do amor profundo, que se felicita pela ação de dar, independente do que receber. Assim como não vemos nada crescendo da forma mais frágil para chegar à forma mais elaborada. Cada desenvolvimento constrói as condições para aflorar o próximo desenvolvimento. São bases que dão base para bases mais profundas, para expressões mais profundas. E tudo isso é ilusão, meus filhos. Processo para chegarmos na plenitude do nosso eu superior. Não importa que nível estejamos, enquanto não atingirmos aquele nível absoluto, o que estivermos vendo ainda é uma imperfeição. Uma imperfeição menos perfeita, dependendo do nível em que estivermos na evolução. Mas ainda uma imperfeição, porque não é ainda a integração com a eternidade. Estamos na construção para a mesma. Esse eu superior que está em nossa intimidade é a nossa realidade única e verdadeira. E somos inseridos na evolução para construir as bases para suas diversas manifestações, para que a sua totalidade possa estar presente, expressiva, viva, nos planificando. Neste momento em que estamos na atualidade, estamos num nível em que escondemos muitas das nossas sombras vividas e construídas, e construímos muitas máscaras sendo orientadas por esse eu idealizado, que faz-nos estar conectados a um eu não verdadeiro. Estamos numa fase que estamos profundamente divididos. A próxima fase só vai aflorar se conseguirmos diminuir essas divisões, se conseguirmos elaborar e transformar o eu idealizado, se conscientizando dele e se libertando dos seus impulsos, se conseguirmos ir tornando consciente a sombra e não se libertando de nada, pois não nos libertamos de nada, não destruímos nada, apenas transformamos. Destruição é sinônimo de transformação. Ninguém se liberta de nada, apenas resgatamos. A sombra que está em nossa intimidade é uma qualidade que na essência foi destruída. Precisamos resgatar essa qualidade, precisamos resgatar essa essência, precisamos educar a distorção. Não eliminamos a distorção, nós educamos a distorção. Só existe a ideia de eliminação quando existe a necessidade de atacar o que não aceitamos em nossa intimidade. E porque usamos da luta e fuga antes de construirmos uma compreensão mais ampla sobre nós mesmos, porque ainda estamos embasados no instinto animal, que luta e foge daquilo que traz perigo à sua vida. O perigo hoje não é tão real, mas é fantasioso, pelas crenças que construímos e de como interpretamos as ilusões que trazemos na alma. Nós exercitamos o eu superior com as potências já desenvolvidas, algumas já estão afloradas,
Mas as novas potências vão se desenvolver conforme determinado clima psíquico se fizer presente. E isso significa se desconectar do eu idealizado e começar a educar as sombras. Isso cria uma disposição para que novas forças do eu superior aflorem. E se ficarmos no nível do eu superior que temos, sem realizar esse trabalho restante, seremos como um balão, como já foi dito, que se eleva até uma certa altura, mas não consegue ir mais longe, pois está preso ao solo, está preso a elementos ilusórios em nossa intimidade. Então, o que eu quero deixar nessa mensagem final, meus filhos, é que muitas coisas são importantes nesse momento, mas nada é mais importante que o autoconhecimento. E é necessário que construamos consciência de como realizar o autoconhecimento com produtividade. Autoconhecer não é lutar e nem atacar, nem muito menos fugir das nossas dificuldades, mas é construir diálogo com a nossa intimidade, para construir compreensão desses elementos, tornando conscientes os mesmos e reformulando posteriormente aquilo que não se adequa às leis universais. Esse é o trabalho mais profundo e verdadeiro. O que fazemos na exterioridade é um treino das nossas potências, mas o que fazemos em nossa intimidade cria condições para alargarmos as nossas potências. E para darmos mais, é necessário construirmos maiores condições em nossa intimidade. Então que possamos disponibilizar no dia a dia, na semana, momentos para este mergulho interior. E falo mais, isso é impossível fazer sem você compartilhar isso com alguém. Que seja um mestre, um amigo mais maduro, que seja um terapeuta, que seja um amigo, que seja um professor, não importa. É necessário, pela própria lei da fraternidade, realizar esse trabalho em companhia de alguém, pois existem muitos pontos que são cegos, muitos pontos que não enxergamos em nós mesmos. É necessário fazer parcerias para o trabalho do autoconhecimento se efetivar com profundidade. E não nos esqueçamos que todos aqueles que no Oriente se transformaram em ícones de autoconhecimento tiveram a presença dos seus gurus, de mestres queridos que passaram por esses caminhos e tiveram também os seus gurus. Ou seja, não fazemos nada sozinhos no universo. E mesmo que se de repente façamos isso sozinho, estamos na companhia de espíritos amigos que se desvelam ao nos orientar com as suas intuições para que possamos efetivar esse trabalho com qualidade. Através da fraternidade conseguimos realizar esse trabalho com maior profundidade. Que façamos, que compreendamos a maneira de realizar e que façamos, não só construindo por fora na vida, mas e principalmente em nossa intimidade. Deixo aqui votos de harmonia e de trabalho interior, e até a nossa próxima, o nosso próximo diálogo, a nossa próxima reflexão. Que assim seja, graças ao poderoso Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, mentor Ramiro. Fique na paz. Muita paz a todos. E isso é uma lei básica da vida. Para conseguirmos fazer crescer qualquer coisa é necessário, acima de tudo, assumir responsabilidade e trabalhar. E muitas vezes fugimos de exercer esse papel de ser responsável, de ser consciente, e também escondemos as potências superiores da alma. Temos medo de pagar o preço do sacrifício para que essas riquezas possam se aflorar.
Uma comunicação nunca é uma vertente de um veio só. É a união de forças que promove uma totalidade e faz com que as informações, a maneira de se falar, a maneira das ideias se conjugarem, saia da união entre duas individualidades. Podemos aprender com um verme, podemos aprender com uma estrela. Cabe-nos apenas utilizar o pensamento para tirar as lições necessárias.